Olá pessoal, bom dia para vocês, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom dia. Hoje é a nossa terceira aula, terceira live da nossa jornada da cura da criança interior. 21 dias, então são 5 lives durante essa semana, trazendo conteúdos maravilhosos para você conhecer, lidar, refletir e observar a sua vida se você já viveu situações parecidas como essas, né, que a gente está falando aqui. Se você está, né, percebendo, poxa, eu vivi isso na minha infância. Então, se permita, participe da nossa aula, da nossa live. Hoje, mais uma vez, eu estou fazendo a live no carro. A minha filha está dormindo, meus pais também estão dormindo, então eu não quis fazer barulho. Meus avós também estão dormindo. Então eu estou aqui com vocês, né? Vamos falar um assunto hoje que é assim, babado, né? Aconteceu muito comigo, né? A criança sol e a criança sombra, né? Que a gente vai olhar muito aos nossos sentimentos. Vamos falar muito agora sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Que de alguma forma na nossa infância, como isso foi criado crenças, né? Mas eu vou aqui falar um pouquinho sobre as duas aulas passadas, né? A primeira aula foi sobre relacionamentos, né? Como a importância dos nossos primeiros relacionamentos, nossos pais e com a gente, né? A nossa mãe com a gente, que esse será o reflexo. A forma que nossos pais nos trataram nos nossos primeiros anos de vida é a forma que automaticamente a gente vai se tratar e vamos permitir que os outros nos tratam, né? E eu contei um pouco da minha história, como isso refletiu na minha vida, né? Por mais que meus pais me amaram do jeito deles, da forma deles, na consciência deles, eu não me sentia amada. E como que por muito tempo, ai gente, caiu o meu suporte aqui, deixa eu arrumar. E como que por muito tempo isso refletiu na minha vida, que eu não me sentia amada por meus pais, tá? Mas isso, como eu falei, não era culpa dele, era a forma que eles me amavam, mas eu não me sentia amada, tá? Oi, Jennifer, bom dia. Nossa, o negócio caiu aqui, menino, do meu carro, mas tá tudo em ordem agora, não vai cair mais não, tá? Então, deixa eu tirar esse coisa da tela aqui. Continuando a nossa live aqui, então sobre o relacionamento, né? E como a gente pode escolher fazer o melhor. Como ontem foi a nossa live, a criança e a morada que ela cria, né? A morada que ela vai fazer, o lugar que ela vai fazer para ela poder morar. Então, quando eu me reconstruí, quando eu entendi, não, então a culpa não é dos meus pais. Eu culpei meus pais por muito tempo, mas a culpa não era deles, porque eles tinham a consciência deles, eles tinham a forma que eles amor, né? A forma que eles receberam do pai deles também. Então, tipo, eu não posso julgar meu pai, eu não posso julgar minha mãe, né? Que eu também não sei a forma que eles foram criados. Então, quando eu me peguei consciente disso, que eu falei, não, então agora eu vou ser responsável, eu vou criar o meu mundo. Eu quero me sentir amada por Deus. Eu quero me sentir valorizada por mim mesmo, né? E isso foi falado ontem na nossa live. Então, como é importante, gente, essa questão, porque isso reflete na nossa vida. Por isso que hoje eu dedico muito as minhas filhas à questão de criar um lar harmonioso para elas. E isso para mim também, né? Porque o quanto é bom você olhar e falar, é responsabilidade minha. O que eu estou permitindo na minha vida? O que eu estou escolhendo? O que te faz lembrar algo da sua infância que desperta, te traz um gatilho, que você lembra de certas situações, mas aí, ao invés de você chorar, em vez de você se lamentar, ou culpar, ou se criticar, se culpar por não acontecer, não, você falar, não, mas eu escolho fazer melhor. E não pelos outros, é por mim.
Então, vocês entenderam? Quem não viu a live, volta lá e vê. Então, esses 2 dias de live foi muito bom. Acho que deu para entender bastante coisa. Como vocês, na teoria, já pode começar a praticar, né? Mas quem não sabe, quem não consegue, quem quer, precisa ser trabalhado mais, a jornada de 21 dias, que vai ter início na segunda-feira. Quem escolher participar, a Jennifer está aqui e ela participou, né, Jennifer? Como está sendo o processo para vocês? Vai falar um pouco aí, tá? Para as pessoas aí verem também como é bom, né? Ter uma pessoa aqui na live que já participou da jornada. Né? Ontem também a Débora entrou, mas eu estava saindo. Muitas pessoas participaram e gostaram muito. Né? Porque traz a consciência, traz aquela situação de você olhar para a dor, mas você não precisar levar a dor. E se teve algo com teu pai e tua mãe, Nath, eu sofri demais com meus pais. Entrega essa culpa para eles. Entrega o que é deles para eles. Não carregue isso mais. Tá? Observar sempre isso, porque o que é dos nossos pais é dos nossos pais. As consequências que eles, né, das situações que eles fizeram na nossa vida, eles vai ter com Deus. Agora com você é com você e Deus também. Tá bom? Então vamos lá iniciar a nossa live de hoje, dentro do carro. Dentro do carro, gente. Então vamos lá, né? Eu quero começar aqui falando hoje, né, nosso tema sobre a criança sol e a criança sombra. A importância dessa reflexão de agora. O que sentimos? Olá, Naita, bom dia, bom dia, bom dia. O que sentimos, né? O que sentimos conseguimos perceber ou deixamos de perceber dentro de nós. Depende essencialmente de nosso temperamento inato e das nossas experiências que tivemos na infância. Olha para vocês verem. Nossas crenças, hoje a gente vai começar a falar sobre as crenças, tá? Eu quero que vocês observem bem. Começa aí a averiguar aí se você tem alguma crença que veio da infância, né? A maioria veio da nossa infância, né? Mas quando eu falo observar, é para você começar a cancelar essas crenças e refazer elas, tá? É muito importante. Então, vamos lá. Crenças inconscientes desempenham um papel importante nisso. A psicologia entende que desempenhar a crença que é enraizada, que expressa uma postura que adotamos na relação a nós mesmos ou no outro, muitas crenças são forjadas já nos primeiros anos de vida, na interação com pessoas que nos são mais próximas. E uma crença interior pode ser algo bom ou algo tipo, eu estou bem, mas também não estou bem. No decorrer da infância e por toda a vida, interiorizamos tantas crenças positivas quanto negativas. As positivas, como estou bem, se originam de situações nas negativas, tá? Que nos sentimos amados, tá? Que é positivo. Nós nos sentimos amados e queridos pelas pessoas mais próximas. Elas nos fortalecem e já as crenças negativas, como não estou bem, se origem de situações nas quais nos sentimos deslocados e rejeitados. Elas nos enfraquecem. E a criança sombra, né? Vamos falar. A criança sombra abarca nossas crenças negativas e os sentimentos opressivos, que delas resultam como tristeza, medo, desamparo e raiva, né? Desses sentimentos se originam as chamadas estratégias de autoproteção, tá? Que nós desenvolvemos para conseguir lidar com esses sentimentos, ou melhor, ainda para evitar senti-los. Algumas dessas estratégias mais comuns são
perfeccionismo e obsessão por harmonia e obsessão por controle. Gente, eu quero falar algo aqui para vocês, que já começou e tem muitas pessoas que adquirem as células de gordura na infância e vai para a vida adulta. E quando eu falo células de gordura, é começar a ficar gordinhas por causa do medo, tá? Rejeição, abandono, tá? Muitas pessoas fazem academia, emagrecem, voltam a engordar, não consegue, porque além de ter o medo que forma as células de gordura, elas criam uma crença que elas não conseguem e não vão conseguir emagrecer, tá? Por que eu quis trazer para vocês? Porque são crenças enraizadas, fortalecidas, tá? Gratidão, Jennifer. Gratidão. Sim, abriu muito a minha mente e a vida. Gratidão. Olá, Edson Ricardo. Bom dia, seja bem-vindo. BR Premoldados entrou, gratidão. Seja bem-vindo também. Então, olha para vocês verem como são as crenças e juntamente com essas crenças negativas, a forma do sentimento, a emoção que a gente lida, o que é criado no nosso corpo, tá? Então, vamos lá. A obsessão por controle e dominação e ainda a agressividade. Mas diante, eu vou falar um pouco sobre crenças, sentimentos e estratégias de autoproteção por hora. Então, basta que você entenda que a criança sombra representa aquela parte da nossa autoestima que foi ferida, por isso que é criado as células de gordura. Porque fere a autoestima. Isso acontece muito, né? Com pessoas com crianças que sofreram estupro, abuso, tá? Então, basta que você entenda que a criança representa aquela arte e a parte da nossa criança ferida e por isso mesmo ela está fragilizada. A criança sol, então vamos agora para a criança sol. A gente falou um pouco sobre a criança sombra, vamos para a criança sol. A criança sol, por outro lado, abarca todas as influências positivas e todos os sentimentos bons, representando tudo que é inerente às crianças felizes e a espontaneidade, sede de aventura e curiosidade, entrega a vitalidade, o entusiasmo e a alegria de viver. A criança sol é uma metáfora para a parte intacta da autoestima. Mesmo as pessoas que carregam um grande peso desde a infância apresentam partes saudáveis em sua personalidade. Elas também passam por situações que não reagem de forma excessiva, em que se mostram alegres, interessados e brincalhonas. Isto é momentos nos quais a criança sol ela passa com situações, né, que não reage. A forma excessiva de se mostrar. Então, quando eles têm uma dificuldade na infância, né, é por isso que a gente vai falar muito na jornada da criança interior, com a DNB, de desfazer crenças, tá? Além da DNB trabalhar seus sentimentos, aqueles sentimentos que foram reprimidos no seu subconsciente, porque tem situações, gente, que a gente não lembra. Eu estava conversando com uma pessoa ontem. Oi, Crau, bom dia, gratidão. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, que até é a minha comadre, uma amiga minha, ela falou que não, que tem, né, uma certa depressão, vamos dizer assim, né, uma ansiedade, mas ela não lembra o que aconteceu. E ela chora muito, mas ela não consegue, ela não sabe o que aconteceu, se aconteceu algo na infância dela que faz esse mal para ela. Por quê? Dependendo da situação que você viveu na infância, o seu subconsciente ele vai te proteger, para você não sentir a dor. Então, por mais que você chore, não lembre o que aconteceu, o seu subconsciente está protegendo você das situações, tá? Então, você chora. Então, por isso que muitas vezes as pessoas fazem hipnose, tá?
A desprogramação neurobiológica é um processo também de hipnose, né? O Ho'oponopono, que em sonhos vem a revelação do que aconteceu, vem insights, tá? Isso aconteceu muito comigo, aconteceu com várias pessoas que me procuraram, Nath. Agora eu descobri por que eu tenho a minha vida assim, por que a minha mãe me trata assim, por que meu pai, no meu sonho, foi revelado, tá? Porque as ferramentas, elas trabalham o seu subconsciente, que nos seus sonhos são revelados. O que aconteceu que você não lembra, tá? Olá, Wander, bom dia, amado. Prima, gratidão ter vocês aqui, muita gratidão, tá? Então, gente, são muitas situações que o seu sistema o seu corpo vai responder, situações que você viveu na infância, que está no seu subconsciente, que às vezes você não vai lembrar. Muitas pessoas sofreram abuso ainda bebê e que elas carregam aquilo para a vida adulta. Ela não sabe por que ela não consegue ter um bom relacionamento, ela não consegue entender por que ela não consegue arrumar trabalho, ela não consegue entender porque o pânico dela, o medo que ela tem de estar no meio de pessoas, tá? Isso acontece tanto dentro da barriga da mãe, tá? E ela traz isso para a vida, traz para a infância, traz para a vida adulta e fica ali um ciclo repetitivo, tá? Porque ela não entende, ela não consegue ser feliz. É igual eu falei para essa pessoa ontem, para essa pessoa que está com essa dificuldade. Olha, você nasceu para ser feliz. Você acha mesmo que Deus queria te colocar no mundo para você ficar só dormindo? Para você não ter ânimo para viver a vida? Para você ficar aí nessa situação de não querer fazer nada para mudar isso? Então, são reflexões, né, da gente poder olhar para esse lado sombra, né, essa criança sombra, que são que a sombra que está fazendo você ficar ali sofrendo, revivendo na sombra. E o ego se alimenta disso. E quando eu falo a sombra e o ego, que junta com coisas negativas, que são espiritualmente, tá? Vai no negativo, tipo aquele lado negativo, ele fica te atentando. Ou seja, ele bate palma por você estar nessa situação, tá? Então, eu vou continuar aqui para vocês. Andréia G. Mendes, gratidão. Seja bem-vinda. Todos vocês, tá, gente? Gratidão. Deixa eu terminar de ler aqui para não estender muito e eu vou continuar explicando para vocês. Você já deve ter compreendido que a criança sombra é a parte da psique, né, que nos traz problemas, sobretudo quando não temos consciência de sua existência. Voltando àquele que eu falei, as pessoas, elas não têm consciência da sua existência, do que elas vieram para fazer aqui, né, na Terra, nessa oportunidade aqui. Então, ela vive na sombra, mas é inconsciente, elas não têm consciência, tá? Então, isso acontece com muitas pessoas que têm uma religião, que vai na igreja. É muito daquela situação assim, igual a gente sempre fala sobre a questão da depressão. Não é falta de Deus, é porque as pessoas estão ali, elas podem estar conectadas com Deus, mas elas têm um vazio, tá? E isso é inconsciente. É inconsciente. Então, é muito importante a gente entender e respeitar isso nas pessoas. Porque é inconsciente, não é falta de Deus, é porque ela está naquele controle remoto, uma programação da sombra, de ficar na sombra, tá? Então, por consequência, não refletimos sobre ela. Voltemos ao exemplo, né? Eu vou trazer um exemplo aqui de uma criança, o Miguel. Miguel e Selma. Quando observa o próprio comportamento a partir do ego adulto, Miguel percebe que costuma reagir com exagero. Por isso, muitas vezes, tenta suavizar a raiva. Às vezes até consegue, mas algo raro. A razão por essa pequena taxa de sucesso é que seu adulto interior, isto é sua mente consciente e pensante, não sabe das mágoas da sua infância. Olha para vocês verem. Não sabe das mágoas da sua infância. E por isso que, como adulto, ele tem influência sobre a criança sombra.
Ou seja, sua mente consciente, pensante e sensata não consegue controlar suas emoções. E seu comportamento são todos determinados pela criança sombra. Isso é forte, né? Então, muitas das vezes, eu tenho vários gatilhos, tá? Eu trabalho muito em mim até hoje, eu tenho vários gatilhos que às vezes me vem uma raiva, me vem um estresse, me vem ansiedade. Eu sei que vem da minha criança interior, tá? Gente, isso não é um processo, tá? Eu sempre falo com as pessoas, por que eu sempre estou em busca de mais autoconhecimento, de mais estudar, estudar, estudar. Eu quero desvendar, eu quero estar sempre em conexão com Deus, de estar leve, de estar em gratidão, de estar em harmonia. Porque eu sei que eu tenho o meu lado sombra, todos nós temos, que ele sempre, em alguma situação, ele é ativado. Ele é ativado. O gatilho, ele é puxado. Então, eu quis trazer esse tema hoje porque as pessoas, elas têm que ter o cuidado de não despertar, de não deixar dominar na nossa vida o lado sombra, tá? E eu estudei muito, né, para poder sair dos meus traumas, da questão do abuso que eu sofri na infância, o quanto isso repeliu na minha vida adulta e eu me libertei depois dos 30 anos, quando eu descobri sobre a criança interior, de como trabalhar isso, tá? E isso é processo, não é da noite pro dia. Eu fiz do meu jeito. Hoje eu juntei todas as ferramentas em que eu consegui conciliar e fazer e montei a jornada da criança interior, que é durante os 21 dias, você tem a DNB, você tem a meditação, você tem todo o meu apoio para poder você olhar para você e falar, eu vou conseguir. Porque muitas pessoas, elas não conseguem olhar para a dor. Eu custei olhar para minha dor. Eu custei olhar para minha dor e falar, eu vou encarar. Eu vou falar, mas eu não vou chorar mais, que eu vou me curar. E foi muito difícil eu falar que eu fiz muita terapia, eu fiz muita oratória para falar. Eu falei assim, Natália, sabe como... Aí muitas pessoas, Natália, sabe como você vai ajudar pessoas? É falando da sua dor. E quando eu falei da minha dor, foi muitas pessoas que vieram até a mim através da minha dor, do que eu vivi. Então, às vezes a gente não sabe como lidar com a dor. Mas quando você vê o outro que passou pela mesma situação, ou até pior, você entende que o seu problema, a sua experiência, olha para vocês verem. Ela só vem essa experiência chata, essa experiência ruim, para que você possa ajudar pessoas que passaram por situação pior. Então, por isso que hoje eu falo muito sobre a questão, não julgue as pessoas, você não sabe a criança que ela foi, você não sabe o que ela passou na infância para ela ter o comportamento, para ela ter a experiência. É como eu falo, você tem dois caminhos. É a criança sombra ou a criança sol que você vai despertar. A criança sombra ainda vai querer vir, mas você pode ter controle sobre ela. Comunicação, gratidão por ter entrado. Olá, terapeuta Henrique Ferreira, gratidão. Confeitados da Lu, olá, bom dia, sejam todos bem-vindos, tá, gente? Então, gente, pra gente finalizar aqui, para conseguir, para o Miguel, né, e a gente, vou falar bem a nós, né, cá entre nós, não é porque a Selma esqueceu o seu refrigerante, olha pra você ver, esqueceu o seu refrigerante que ela não ama. Miguel, você não leva seus desejos a sério. Selma não é sua mãe. E ela não é perfeita, assim como você. Às vezes, ela vai esquecer alguma coisa e talvez seu refrigerante preferido,
Mas isso não tem nada demais. Não tem nada demais esquecer. E eu sempre me pego nessa situação, tá? Eu não sei se eu contei pra vocês aqui, mas eu tô com 34 anos. Nesse tempo todo eu nunca ouvi eu te amo dos meus pais, né? Mas eu falo com eles. E desde pequenininha, desde as minhas meninas, eu grávida, eu sempre falava eu te amo com elas, na minha barriga, né? Por quê? É uma conexão que você faz de afeto com elas, né? Muitas pessoas, hoje nós temos essa consciência do quanto é importante o dizer eu te amo e fazer, ter atitudes de eu te amo. E antigamente isso não era abertamente. Então muitas pessoas hoje têm dificuldades pelo fato dos pais e da mãe não ter tido essa coisa de dizer eu te amo, de acolhimento, de afeto, de atenção, sofreram, né? Então elas não conseguem falar para os seus pais, né? Mas elas escolhem fazer diferente para os seus filhos, ou seja, criar um lar, que foi o tema da live de ontem. Criar um lar em que você escolhe dizer eu te amo, ter cuidado, observar o que é falado, o que é ouvido, o que é feito, tá? Para que essa criança, mesmo que aconteça situações desagradáveis, experiências ruins, ela tem a criança sol mais enraizada na mente dela e não uma criança sombra. Vocês estão me entendendo? Deu para entender, gente? Flávio Assis, seja bem-vindo. Samara Oliveira. Então, para finalizar aqui para vocês, né? Eu vou terminar de ler aqui para a gente trazer mais a reflexão. Talvez eu até Miguel tivesse separado a criança. Olha só, se Miguel tivesse separado a criança sombra da forma consciente, ele não teria interpretado o esquecimento de Selma como falta de respeito ou de amor. Vocês já se pegaram isso com alguém? A fulana não fez isso comigo porque ela não me ama. Eu já fiz isso tanto com a minha mãe. Até hoje, às vezes. Inconscientemente eu falo, minha mãe. Aí eu falo, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Quem aí já aconteceu isso? Então, mas como a simples falha humana, com essa pequena correção na maneira de encarar as coisas, ele nem teria se aborrecido. Sendo assim, se quiser controlar os seus acessos de raiva, Miguel precisa direcionar a atenção para sua criança sombra e as feridas que ela carrega. Além disso, ele precisa aprender a entrar conscientemente no modo adulto, sereno, benevolente, para poder reagir de forma adequada e amorosa aos impulsos da criança sombra, em vez de agredir Selma com excesso de fúria. O que eu quero trazer mais uma coisa aqui? Eu tenho minhas meninas, eu tenho uma de 15, uma de 7, uma de 2. A mais velha, eu ainda entendo, a gente está trabalhando, estamos fazendo terapia e ela está passando para o psicólogo, né? Por situações que ela viveu, né? Questão de separação, por questões de também da forma que eu tratei ela na infância. Não que também era ruim, gente, mas tipo assim, sabe aquela rigidez, rígido ali, de fazer as coisas, de ter que fazer, porque minha mãe era muito assim. E por mais que eu ainda falava eu te amo com ela, eu te amo, te amo. Sabe aquela coisa tipo narcisismo? Que eu quero trazer esse tema aqui, mas eu quero explicar para vocês. Sabe quando você faz algo com a criança faz alguma coisa, aí sem querer você briga e fala, mas da mesma hora você vem, e não, você vem e finge que nada aconteceu, como se fosse criança, mas tipo assim, observar que você tem que pedir desculpas e falar, eu não queria ter falado isso com você. Eu não tinha maturidade para falar isso com ela. Eu deixava para lá. Isso é um pouco narcisista, porque
inconscientemente, nós ensinamos nossos filhos, olha para vocês verem, nós ensinamos nossos filhos a aceitar situações em que você fala, xinga, chama atenção e depois vem com carinho. Isso é meio que narcisista, porque você está ensinando, é como se fosse um relacionamento. A pessoa faz o que quer com você ali, e eu tô falando porque eu vivi isso, né? Então, por que eu repeti? Eu vivi isso, tá? E depois vem como que nada tivesse acontecido, sem um pedido de desculpa, sem conversar, sem ter um diálogo. Aí você entende que a sua mente entende que é assim. A vida é assim, que tá ruim ali, que você tem que contentar com aquilo e pronto. É como se você sofre a humilhação ali, o seu cérebro entende que através da violência vem um amor. Tá? Isso é forte. Isso é forte. Portanto, hoje, com as minhas filhas, eu tenho esses gatilhos, todo mundo tem esses gatilhos de fúria, de estresse, porque quando eu falo com as minhas filhas, chamo a atenção delas, eu falo, ó, não pode fazer isso, porque vai acontecer isso, isso e isso. Se acontecer isso, vai ser ruim. E a mamãe não quer que aconteça isso com você, porque é chato. A mamãe não quer que aconteça isso, porque vai ser chata, a mamãe vai te bater. A mamãe não gosta de bater, entendeu? Porque é ruim. Deus não gosta que bate. Deus gosta que conversa, que põe de castigo para você aprender. E de forma exata. Então, tem a minha filha do meio, né? Eu sempre falo com ela, quando eu peço ela para fazer que ela tema, eu falo, ó, a mamãe não gosta, que a mamãe fica furiosa, que ativa gatilhos, gente. Pessoas que passam por situações na infância que tem uma certa dificuldade dela relacionar com ela mesma e relacionar com os outros, se ela não tiver um tratamento igual eu tive, para poder lidar com as minhas emoções, governar minhas emoções. E quando eu percebo que o gatilho vem, eu desarmo ele para mim não ficar enfurecida. Observe, já aconteceram isso com vocês? Mesmo sem você, porque mesmo pessoas que não passaram por situações difíceis na infância, não tiveram, mesmo tendo pai, apesar que de toda maneira, porque a criança que não sofreu abuso, ela pode não ter tido tanto relacionamento com os pais, talvez os pais separou, talvez ela não teve tanto afeto da mãe, talvez ela não teve tanta atenção. De qualquer forma, tem um gatilho, um drive de estresse, de raiva, de mágoa. E até mesmo orgulho. É um gatilho que na nossa mente. Então a gente tem que observar isso aí, que sem querer. E eu não falo que a gente, às vezes, na criança que vai, mas às vezes a gente desconta isso no vício, tá? Na compulsão alimentar, compulsão por compra, perfeccionismo, julgamento, de se criticar, várias coisas que esse gatilho ele vem. Escassez, até escassez, a falta. Porque você entende assim, eu não tive tanto carinho do meu pai e minha mãe, aí você não se sente abundante. Eu trabalhei muito isso em mim. Então por que eu falo? O amor é a cura, o perdão é a cura. Para você se sentir amado, porque para você ter um bom relacionamento com você e enxergar o seu valor, para você deletar, cancelar aquela falta, você está cancelando várias situações na infância que você viveu, tá? Então, vamos aqui, ó, continuando o nosso assunto, ó. A criança sombra. Mamãe brigava muito com papai. Mamãe é temperamental, distante, sobrecarregada e estressada, e meu papai é manter mamãe e papai juntos. A frase só espera quando seu pai chegar em casa. Papai fraco, triste,
calado, ausente, meu papel é manter mamãe e papai juntos. A frase, me deixe fora disso. Aí, olha a pressão, que dá pressão, medo e mágoa. Na mente da criança, ó, não sou o suficiente, sou um fardo, sou impotente, não posso ser eu mesmo, preciso fazer tudo certo, preciso fazer você feliz. Da pressão, do medo e a mágoa, tento fazer tudo perfeito para evitar conflitos e quero controlar tudo. Me atolo em trabalho e evito desafios e reprimo muitas coisas. Olha o adulto que vira. A criança sombra, tá? A criança sombra. Agora, a criança sol, né? Que por mais que ela passa por dificuldades, mas tendo o pai ali que está conversando, os pais entendem que é muito importante. Eu falo muito com com os pais que são separados, a quais eu faço terapia. Não envolva as crianças, não fale mal um do outro para as crianças, tá? Eu falo porque eu passei por isso e isso é muito ruim. A cabeça da minha filha mais velha, ela não é, já tinha os problemas, mas como ela pegou, ela comprou muita coisa para ela, hoje ela tem um cansaço mental muito grande, onde ela sente muita preguiça, desânimo e muitas outras coisas. E o refúgio dela é o celular, ela fica muito no celular. Aí causou o quê? Um problema de vista. E a gente já está tratando, está buscando. Então vocês observem os gatilhos que vêm de tudo isso aí. Muita coisa vem. Então, na criança sol, por mais que há uma dificuldade no relacionamento, mas que vocês deixam a criança fora disso, né? Porque a criança sol, o que ela vai ter? Coragem, sinceridade e tolerância. Papai é legal, brinca comigo, muito comigo. Mamãe é divertida sempre, do meu lado, fazia comidas deliciosas. Aí, olha o quanto de coisas na criança sol. Mamãe, eu sou, aí no caso, casa boa, recursos financeiros suficientes, saúde, amigos, música, natureza, né? Expresso minhas opiniões, tenho consciência dos meus sentimentos, tenho compaixão, sou um bom ouvinte ao adulto que ela se torna, tá? Sou divertido, inteligente, honesto, tolerante, forte, confiável. Sou atraente, leal, fiel, bom, cuidadoso, esforçado. Sou suficiente, posso impor meus limites, posso me defender, estou bem, sou desejado. Eu aprecio a vida, sei apenas bom e suficiente, saio para caminhar todo dia, valorizo meus esforços e os dos outros. Olha a diferença, hein? Alegria, força e segurança. Essa é a criança sol. Você é a criança sol? Se você está procurando ser a criança sol, por mais que você tenha passado dificuldade, e seus filhos? Você está fazendo dos seus filhos ser a criança sol ou está sendo a criança sombra? Hoje eu vou deixar essas perguntas nos stories, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Acho que foi bem explicador, assim, foi bem, assim, esclarecedor. Gostaram, gente? Tem 4 pessoas aí, gratidão. Então, como eu gosto de compartilhar a minha vida, porque é através dos erros, né, gente, que a gente tem história para contar, né? E o quanto isso foi importante para a minha evolução, para o meu aprendizado, para mim olhar a Natália de lá 4, 5 anos atrás e ver que é totalmente diferente da Natália de hoje, né? Como é a diferença da educação. Eu tenho 3 filhas, a diferença das 2 de hoje para a primeira. E como eu tenho reeducado a forma de tratamento com a minha filha de 15 anos. Mesmo ela carregando tanta coisa, que é muita coisa para limpar, para desprogramar e atualizar. É um processo. Mas o mais importante é nós termos consciência. Eu tive consciência, eu fui falha.
eu reconheço. Mas eu posso, a partir de agora, fazer diferente, tanto para ela quanto por mim. Porque eu só refletia aquilo que eu fui criada, o que foi plantado dentro de mim. Por isso que quando as pessoas chegam perto de mim, Nath, é o meu primeiro filho, eu posso fazer a jornada da criança interior? Claro, deve. A jornada da criança interior equivale a 20 terapias. 20 terapias. Você vai ter o acompanhamento durante 21 dias. O conteúdo é todo no Telegram. São 21 áudios de desprogramação neurobiológica para cuidar, ter esse tratamento energético. Porque tudo é energia, porque tudo começa no espírito. Porque quando vem para o corpo, é porque o teu espírito já está tomado. Então, é uma limpeza energética, são as meditações que vão reverberar na sua mente. A desprogramação neurobiológica age nas suas células, desprogramando, atualizando as células de traumas, de dor. Nossa, como mudou para mim após essas ferramentas que eu utilizei, que traz consciência de você saber, não, agora, se eu fizer isso, eu tô sendo errada comigo mesmo. É ter consciência de quem você é, de o que você veio para ser, para fazer. Do quão importante a sua existência, da minha existência para me ajudar e ajudar os outros. Todas as experiências que eu vivi foi para poder ajudar as pessoas. A sua vida é um livro. E é você quem escreve as páginas. É você quem escolhe. Deus já te deu tudo, você nasceu próspero, abundante, cheio de vida. É você quem escolhe. Tomar isso para você, pegar isso para você e escolher fazer o melhor. Compreende? Então, se a sua criança aí dentro está vivendo a criança sombra, vamos sair desse modo. Vamos sair desse comodismo. Permita ser feliz. Porque você nasceu para ser feliz. Entra em movimento. Entra em movimento. Entra em movimento. Faça coisas que te faz bem. Mesmo que você está fazendo algo que você não gosta, mas procure fazer coisas que te faz bem. E hoje, uma tarefa de criança, ontem foi dia de São Cosme, né? Muitas pessoas, né, tem a questão de religião, né? A gente respeita isso, mas eu cresci, a minha mãe sempre me levava na festinhas, né? E eu adorava, eu sempre cresci muito nessa questão de abraçar, né? Esse lado universalista, né? De estudar sobre tudo. E ontem eu levei minhas meninas, né? Para poder receber, para poder ser benzidas também, que há uma benzição, né? A gente que está no meio terapêutico, a gente sabe que a oração, ela é tudo na nossa vida e também é uma limpeza energética, né? Que você faz. E foi muito, assim, bom que eu me lembrei um pouco da minha infância, o quanto era bom ir, ganhar aqueles doces, comer doce. Então, a minha tarefa para você hoje, coma um doce que te lembra a sua infância. Coma algo que vai fazer você apreciar um pouco da sua infância. Qual doce que você tem saudade? Ou o brinquedo que você tem saudade, que é da sua infância? Algo que você fazia. Se permita acolher. Trazer esse drive de amor, de gratidão para a sua vida. De renascimento. De trazer a consciência do sonho para agora. De te fazer entender que você não é só a criança sombra, você pode ser a criança sol também. Você permite isso? Você escolhe isso? Esse programa atualiza tudo que te impede de ser feliz como uma criança. Esse programa atualiza por todas as vezes em que você se deixou levar pelas situações, pelos programas a qual você recebeu na infância
que te limitou, a qual você achou que era pecado. Todas as crenças que te limitam. Eu vou falar mais sobre as crenças, tá? Vou trazer, acho que amanhã ou quinta-feira eu vou falar sobre as crenças. Creyson Machado, seja muito bem-vindo. Gênesis Creu Oliveira, seja muito bem-vindo. Gente, eu vou terminar a live, tá? Ela vai ficar salva por 24 horas. Compartilhem, tá? Se permita contribuir com você e com outras pessoas, tá? Se de alguma forma edificou você, compartilhe, tá? Muita gratidão. Deus limpe minhas memórias que eu compartilho com vocês, da sua criança interior. A minha criança interior honra a criança que existe dentro de você. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Hoje, mais uma vez, eu fiz a live dentro do carro. A minha vozinha já acordou, já tá com o seu som ligado alto. A minha filha ainda tá dormindo, acho que ela deve ter acordado, né? E vamos continuar a vida, viver como criança, né? Lá atrás é um monte de lenha. Então, gratidão, beijo para vocês, muita gratidão mesmo a cada um que participou e esteve aqui, compartilhou algo, Jennifer, né, a Krau, meu primo, Vander, tá? A todos vocês. Gostaram da live? Amanhã tem mais, às 7 horas da manhã. Compartilhe, chame mais pessoas para participar também, tá bom? Gratidão à vida de vocês, a paz do eu. A paz começa comigo. E não esqueça da tarefa. A tarefa é: coma um doce, brinca com um brinquedo da sua infância, a qual te traz leveza, a qual te traz paz, a qual te traz harmonia. Ontem eu já fiz a minha tarefa. Ontem eu participei da reunião de São Cosme e comi doces deliciosos, a quais me fez lembrar da minha infância. E fui lá, né? Fui benzer, né? Que é muito bom, muito bom. Eu sinto energia muito bacana, eu gosto disso. Eu fui criada assim. Todos os 27 de setembro, a minha mãe sempre me levava. E essa é uma memória da minha infância que eu amo, que me harmoniza e a qual eu sinto grata. Grata, porque eu tenho essa crença comigo, que quando a minha mãe me levava lá, que eu era benzida, me curava de daqueles traumas que eu vivi, que eu ainda cresci uma criança, né, bem, né, teve algumas coisas enraizadas, mas eu era uma criança feliz. Quem me conheceu, né, na infância, ninguém falava o que eu vivi, o que eu passei, né, o que eu carregava dentro de mim. Amenizou bastante, mas porque, como todos sabem, São Cosme e Damião são médicos, né? Então, eles, quando aqueles doces ali são ofertados a eles, né? Eles fazem toda a oração, né? Tem a palavra exata que eu esqueci. Então, a criança que come aquele doce, ela é como se ela estivesse tomando um remédio, tá? Tem muitas crenças, né? Umas crenças negativas sobre religião. Eu respeito, tá? Mas eu tenho as minhas também, a qual eu acredito e a qual me faz bem, tá? Me faz bem. E é muito bom, sabe? Eu até falei ontem com uma colega minha. Eu lembro que a minha mãe sempre me trazia aqui. E graças a Deus, eu nunca tive problemas de saúde grave, mal gripe, tá, gente? É sério, tá? E eu acredito que de alguma forma, né, me faz bem, me fazia bem. E tem muito tempo que eu não ia. Ontem que eu tô aqui na roça, do lado aqui, eu resolvi levar minhas meninas lá e foi bacana, foi legal relembrar, alegrar a minha criança interior, né, com as balinhas de São Cosme e Damião. Então, gente, faça esse exercício, pegue um doce, um chocolate, um brinquedo da sua infância, algo da sua infância que você queira comer, que te lembre coisas boas. Seja um brinquedo, brinque, seja um doce. O doce que eu mais gosto é o suspiro. Ontem eu peguei um suspiro e comi assim, sabe aquela satisfação que estava curando a alma? Ai,
Eu fiquei assim, sabe, maravilhada, agradecida e contemplando aquele momento. Eu contemplei, que é muito bom, é muito divertido. O que mais pode ser divertido na sua vida é você fazer. Como pode ser divertido você comer um doce, fazer as coisas que você gosta? Como pode ser mais divertido? Lembre-se que a diversão e a alegria estão conectados com a abundância e com a prosperidade. Então, tudo que seja do bem, que seja para te servir, que seja para te alegrar, vai trazer prosperidade, abundância e alegria para você. Olá, Leolívia, gratidão, amada. Seja muito bem-vinda. Está no final da live, mas amanhã venha participar. Reveja a live, tá bom? E gratidão. Gratidão mesmo a cada um que esteve aqui até esse momento. Beijo enorme para vocês. Gratidão.